Olá pessoal, mais uma Ação e Reação, boa tarde, dia 8 de dezembro de 2017. Tempo nublado aqui em Santos, hoje um programa especial, né? Um programa com dois amigos aqui, o empresário, advogado, administrador também, comentarista aqui do Ação e Reação, como da Rádio 91.7 da família Múcio, o João Vilela, e o Fernando Bonavides, advogado, empresário também, e presidente do Conselho do Santos Futebol Clube, né? Amanhã nós temos eleições do Santos, dia 9 de dezembro de 2017. Estou muito contente aqui hoje de estar com dois amigos e também de lembrar que durante todo esse período eleitoral não fiz campanha aqui no programa em nenhum dia. Falamos de política, falamos da Chapa 1, que é Pérez e o Orlando Rolo, né? Dois amigos. Falamos da Chapa 2, que é o Nabil, que eu não tenho uma amizade, mas conheço ele, né? E do Fábio Pierre, que é meu amigo. Chapa 3, com o Andrés Ruedas, posso considerar meu amigo, pela convivência que eu tive com ele 3 anos no Conselho, e também com o Quaresma, que eu conheço há muitos anos. Chapa 4, Modesto Roma e o Dr. Conforte. Então, não fizemos política no programa, tá? Todos os programas estão gravados, a equipe da TV Com aqui, a Vitória, a Cris, o Reale, a Amanda, a Gisele, a dona Joana do Café, a Thaís, todo mundo. Eles põem o programa no YouTube, no Eduardo do Filete parte 1, 2, parte 3, parte 4, Augusto Escapou de Casa, 1 e 2, TV Com, estão todos os programas gravados, não fizemos política, eu tenho meu grupo, não fiz política no programa, o programa é de política pública, não é um programa de política do Santos, tá? Então, eu tenho amigos em todas as chapas, amigos mesmo, sou o primeiro que quando tem os grupos do Santos, estão brigando, eu falo, gente, não vamos falar de proposta, não vamos falar de briga, às vezes eu sou criticado, tu tá muito mimimi, eu falei, não é mimimi, é que nós não estamos construindo nada, né? E eu fico contente que as eleições do Santos mobilizam a Jacirema, que é palmeirense, mobilizam amigos meus que são do palmeirense, corintianos, são paulinos, não que estejam no grupo, mas eles ficam comentando, poxa, não sei o que, não sei o que lá. Então mobiliza a cidade e a região toda, né? Temos outras coisas para falar também. Mulher denuncia abuso sexual na UPA, né? Esse é um caso que está aí, não vamos citar o nome da pessoa, porque nós não temos prova e pode acabar com uma vida, né? Olho na rua. Funcionários de creche em São Vicente fazem protesto por denúncias de demissões e salários em atraso, né? Crime não tem sexo. Mulheres estão estatisticamente entrando muito nos presídios brasileiros. Então, temos, perdoaram 54 bilhões da Petrobras, segundo denúncia do chefe da Receita Federal, né? Para a gente tem que pagar imposto, aumentar imposto, quer aumentar imposto, tal. O setor público não diminui gasto, cobra imposto, né? Estava discutindo essa questão de passar de 3 para 5, essa questão da alíquota, né? Da alíquota do ISS. ISS do Porto, né? Aí eu falo, realmente, eu fiquei uma hora no programa de rádio hoje, na 91.7, a maioria a favor. Eu sou meio contra, sabe, porque veterinário não pagava ISS, só pet shop, aí começaram a tributar. Depois, João, você pagava taxa de placa na rua. Aí o arquiteto falou, reduz, não põe placa na calçada, joga as placas para dentro, agora você paga de placa para dentro de uma. Nesse ano já acabaram das 3, quer dizer, antigamente era uma placa que adentrava na calçada, que a prefeitura não mantém a calçada, mas ela cobra da gente a manutenção, mas se puser a placa lá, como é o espaço público, você paga, tá bom. Aí você recua a placa, você paga de uma. No outro ano, você paga das 3, se você puser lá, atende o cachorro de graça no domingo, paga. Sou parceiro da Design Gallery, paga. Tudo que você puser, paga. Quer dizer, então, eles vão entrando de uma certa maneira, tal que enraiza a coisa e diminui a questão. Bom, vamos começar a falar do Santos, falar dessas questões públicas hoje. Bonavides, como é que você acha que é a eleição do Santos, né? Muitos grupos, muita gente bacana, mas também tem os xiitas, como tem em todos os lados, né? Como é que você está preparando essa eleição, já que é uma eleição quase de uma prefeitura, né? Boa noite, boa tarde a todos, uma grande satisfação estar novamente no seu programa, uma grande audiência no todo o litoral e especialmente falar sobre o Santos Futebol Clube e sobre agora as eleições. Essa eleição, Eduardo, nós estamos preparando desde junho, já
nesse mês, reservamos o espaço da Federação Paulista de Futebol para que houvesse lá, então, o pleito. E aqui em Santos, o clube já tem uma vasta experiência em eleições. Os funcionários também já têm todo o conhecimento necessário para que se tenha aí uma eleição tranquila. E especialmente esse ano, que não será eleição eletrônica, será através de cédulas eleitorais. Temos então um layout do funcionamento do setor do ginásio, onde será efetuada a eleição, e tenho certeza que ela transcorrerá com a maior tranquilidade e segurança. João, eleições do Santos, você não é muito do futebol, mas está na cidade, mas mobiliza bastante a cidade, né? Você sabe que eu não entendo nada de futebol, sou um zero à esquerda em futebol, não tenho a menor noção, já tentei ter até, inclusive, mas não adianta. Tem muita gente nas eleições que não entende nada de futebol, só entende de política também. Bom, viu? Tudo bem, mas o que eu admiro, assim, nos clubes é o amor que as pessoas têm. Eu não consigo ter esse amor por nenhum clube de futebol, mas a minha família eu vejo que todo mundo tem lá, então a gente até me fora da... Tem santista na família também, não? Não, todos são fanáticos, todos ficam, minha mãe, minha irmã, meu irmão, todo mundo ali. Tua irmã que eu conheci ontem, bacana. Ana Paula, tal. Ela foi educadora e agora está mexendo com o turismo, né? Sim, mas a Ana Paula adora, vai nos jogos, vai em tudo, adora essa parte toda. Eu não tenho esse amor mas eu admiro as pessoas que têm, só não consigo entender de vez em quando, é a briga que dá, querendo às vezes próprio acabar com os próprios clubes. Não estou falando do Santos em si, mas todos os clubes. Dá uma briga interna, parece que um está querendo puxar o tapete do outro politicamente, na questão mais baixa da política, e acabam esquecendo do amor que eles têm pelo próprio time. Então, eu vejo você colocado os times de futebol, isso em geral, pelo menos que eu olho de fora. Desculpa se eu estiver falando uma besteira, porque futebol eu não entendo nada mesmo, tá? Não é bem claro assim. Mas a impressão que me dá é que as pessoas às vezes acabam com o próprio time de futebol por brigas internas. A corrupção, como a gente escuta na imprensa, pelo menos, a gente começa a ver que há uma briga de poder interno, e a gente começa a ver problemas que não deveriam acontecer, porque afinal deveria ser uma coisa, o esporte vai ser uma coisa saudável, uma coisa que é para as pessoas interagirem entre si, e não da forma que acontece hoje, com brigas principalmente, eu lembro que teve aqui na Porta do Santos também, com pessoas atirando, pessoas fazendo, quer dizer, coisas desnecessárias. Isso acontece no mundo inteiro. Não é uma coisa nossa, né? No Vasco, no Flamengo, no Corinthians. Mas eu não consigo, não entra na minha cabeça a pessoa brigar com algo que deveria ser uma festa para as pessoas que gostam, que curtem futebol. E as eleições é a mesma coisa. Eu vejo às vezes um denunciando o outro. Uma briga tão grande, às vezes, uma questão de poder, uma briga de poder tão grande para algo que eles deveriam estar amando e querendo melhorar ali o próprio time, né? Que o time fosse para frente, que tivesse destaque. E às vezes a gente vê umas coisas que eu não consigo entender realmente. Eu penso como você que dia 10, seja qual o presidente eleito, todos nós santistas temos que ajudar, né? Então, eu acho que tem que acabar os grupos, né? Dia 10 e todo mundo ajudar o presidente que for eleito, seja da chapa 1, 2, 3 ou 4, né? Bom, Bonavides, nas eleições passadas, presididas pelo nosso amigo Paulo Schiff, né? Que hoje comanda o Jornal do Litoral no 91.7, o Paulo Schiff teve problemas, né? Primeiro com a urna eletrônica, que não funcionou muito bem, né? Isso não é uma culpa dele, mas é uma culpa do sistema, né? E também com a questão de um integrante da chapa da posição, né? Que colocou duas células eleitorais, dando uma confusão. A primeira eleição foi adiada, né? Então a primeira eleição foi adiada pelo integrante da própria chapa do Paulo. Logicamente que o Paulo não tem nada disso, o Paulo é uma pessoa honesta, uma pessoa proba, mas infelizmente o fiscal da eleição, João, colocou duas, né, o Ananias também, que é um comerciante de muitos anos em Santos, tal, teve esse erro, mas é um cara, tinha até muita amizade com o Ananias, né, porque a gente ganhava o robalo de ouro do saudoso Sérgio Bacará, mas o Ananias cometeu esse erro, já pagou, já foi suspenso do clube por um período, tal, colocou duas células na urna eleitoral. Estou dizendo o nome dele porque sabem tudo que é jornal, tal, enfim, né. Outro dia ele estava até na ouvidoria, atendemos ele muito bem e tal, já passou. Colocou duas células. Aí tivemos o adiamento, o gasto para o clube, tivemos a segunda data, que também ocorreu com uma forma bem confusa, tal. Eu até tirava da fila os integrantes que estavam nervosos, que estava gente...
falando alto com o presidente, falou, poxa, nós não vamos construir nada, tirei muitas vezes integrantes até de chapas de oposição à nossa, numa boa, porque eu tenho amizade com todo mundo, tirei, porque os caras estavam atrasando a eleição, até o Paulo me agradeceu, tudo, mas aí conseguiu transcorrer normalmente. Você espera problemas amanhã? Como é que está a segurança? Porque sabe que, como o João falou, algumas pessoas, a maioria é tranquilo, né? Mas algumas pessoas vão meio com os ânimos um pouco aflorados, né? É verdade. Eu tenho essa participação na vida política do clube também desde pequeno, desde os 10 anos já estou por ali, né? Mas tentando responder ao João, a questão, João, é que o clube de futebol envolve paixão, né? E essa paixão futebolística, ela é irradiada pelo desejo de vitória, né, no campo. E para se ter eu entendo. Para se ter esse desejo de vitória, tem que ter uma administração eficiente que consiga equilibrar tanto a questão do orçamento como a visão de contratações de atletas, de próprio gerenciamento e administração. Então, é inerente do ser humano essa disputa de querer fazer o melhor por algo que você gosta, né? Sim, até aí também eu concordo com tudo. Então, isso, assim como quando na vida... passa desses... Sim, assim como na vida clubística dos clubes sociais da cidade, também tem disputa. Claro. Até mesmo em condomínios residenciais também tem disputa. Então, realmente isso parece... A disputa é saudável. Inerente, sem dúvida. É inerente do ser humano. Quando começa a se autodestruir. Exato. E é isso, então, que não interessa, né? E pior é quando tem aí uma análise tendenciosa de quem quer que seja para A ou B. O que importa para o associado, que é o verdadeiro dono do clube, é a verdade dos fatos, a necessidade do associado estar inteirado sobre os detalhes do clube, e isso é importante, é fácil, porque hoje em dia temos aí a internet, o site do clube. E então eu penso que o associado ele deva ter uma participação em termos de administração individual, procurar entender através do site, que tem tudo que acontece no clube, está no site, mensalmente ele é atualizado com uma das coisas importantes que acontecem no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal. Então o associado ele tem que ser independente, ele tem que ter a perspicácia de estar próximo ao clube através desse mecanismo que seja. É claro que a parte emocional ele vai no campo, ele vai torcer, ele vai vibrar, ele vai ficar triste ou feliz, como ficamos esse ano, mas na parte política ele tem a necessidade de conhecer o seu clube. E fica fácil coisa. O Santos Futebol Clube não tem sede social. O Santos é tão somente um clube de competição esportiva. Então, resta-lhe conhecer o clube profundamente pelo site, que dá para ter toda a noção, e até se desvincular do âmbito político, que acaba causando toda essa busca, e ter aí o seu discernimento, a sua opinião sobre qual é o melhor candidato para tocar o clube. Chega no nível, tivemos a reunião no Conselho, muito bem presidida pelo Bonavides, a última reunião, né? E acabou tarde. Um candidato à presidência de uma chapa que não é a minha, né? Eu estou da chapa 4, mas um candidato, o Andrés, da chapa 3, me chamou para conversar. Ele ficou no carro dele, ficamos conversando uns 40 minutos. Tinha gente passando na rua tirando fotografia. O cara passou na rua e tirou foto, deu conversando com o Andrés. Eu fiquei lisonjeado, porque mas veja bem, aí passar as pessoas, não vai trazer o filete e tal. Eu falei, não, mas ele sempre foi meu amigo, como eu tenho amizade com outros presidentes, né? Mas nós estamos falando de outras coisas, também do clube, mas estamos falando de outras coisas. Mas as pessoas chegam no nível, às vezes, de uma ignorância, né? Porque como é que, por exemplo, o nosso amigo Bonavides, ele vai votar em alguém. Mas como é que, por exemplo, ele não vai conversar com os outros presidentes que, por exemplo, tem gente aqui que eu já viajei com ele no mesmo ônibus, no mesmo avião, né? Então, fica uma coisa muito chata. Nós somos todos amigos e todos somos santos. Defendemos ideias. Mas eu acho que não podemos criar isso, aí é uma inimizade no clube. Então, né? mas o que eu quero chegar é justamente isso, Filete. O patrimônio do Santos, o nome Santos Futebol Clube, é algo que... eu estou falando para alguém que não liga para futebol, mas entende a parte da administração do clube, da questão da força do nome do clube, é fantástico. Você vai para a China, quando eu fui em 1º de 2002 para a China, você foi agora, você viu como é que funciona lá, as pessoas te perguntam, quando você fala que é de Santos, as pessoas ficam
E lembra do Santos Futebol Clube, não da cidade de Santos. O clube, na realidade, o nome Santos Futebol Clube é mais forte o nome do que da própria cidade, que é uma cidade forte. Se jogar o Pelé, que tem o maior porto da América Latina. Não, é uma cidade fantástica, mas você vê a força que tem o nome Santos, o nome Pelé, por exemplo. É engraçado que eu fui uma vez para uma cidade do interior da China e tinha lá frascos de café. E tava lá café de Santos. E alguém colocou assim, Pili, que é Pelé. Então, quer dizer, o cara juntou o café, que era exportado por Santos, né? Que nós nunca plantamos, acho que um pé de café aqui para exportação. Falar isso que no morro tem os pezinhos de café. Não, mas para exportação acho que não foi nenhum até hoje. Não. Então, era lembrado que tinha um café que vinha de Santos, como se fosse o café de Santos, e colocaram Pelé embaixo para explicar o que era Santos. Alguém tentou explicar o que era Santos, que tinha café da Colômbia, eram países daí. E Santos não é um país. Mas o resto é café da Colômbia, então café de vários lugares do mundo, e naquele lugar, aí alguém explicou lá, Santos era Pelé. A referência, né? Então é interessante a força que isso tem, né? É engraçado que é um clube que, ao contrário dos outros clubes, que tem uma sede mais social também, né? Você vai no Palmeiras, tem a piscina, tem toda aquela... O Santos não tem nada disso, pelo que eu saiba, é sempre o campo de futebol só, mas né? Ainda não tem. Mas é uma coisa que vê todos os outros clubes no mesmo padrão, por exemplo, tem uma outra questão mais social também. Né? Sim. Você vai pegar, tem uma... Em Santos não, até talvez por causa da questão do espaço, né? Nós estamos espremidos aqui. Quando eu fui para Buenos Aires, conheci lá a Bomboneira lá, é mais ou menos o estilo que nós temos ali, né? Que é a Bomboneira porque parece uma bomboniere, né? Ela vai crescendo, ali subiu, e o Santos também tem mais ou menos a mesma forma desse jeito, né? O estádio. Mas a força que tem o Santos, eu acho, o nome Santos Futebol Clube é algo que a gente tem que explorar muito mais até. E temos a obrigação de preservar, né? E especialmente os políticos que desejam aí ter a sua campanha e preservar e melhorar ainda mais, porque tem um potencial fantástico, né? Sim, sem dúvida. Primeiro preservar para poder avançar, né? Haja visto a parte administrativa que o atual presidente Modesto Roma enfrentou, uma situação bastante delicada, de insolvência. Né? Então, nesse período de tempo, conseguiu se equilibrar. Como disse, temos um conselho fiscal muito eficiente, plural. Hoje temos um conselho, acho que já é de conhecimento, que o nosso estatuto prevê a representatividade da urna, a campanha, a chapa que obtiver 20% na urna, passa a ter uma representatividade no conselho. Então, nesse momento, pela primeira vez na história do clube, temos 3 correntes políticas no Conselho. Então, isso, na minha visão, era enriquecedor, porque temos cabeças mais pensantes, né, de formas diferentes. O fato é que tem que ter realmente uma responsabilidade para que a administração e o clube sempre evoluam e não regridam, como aconteceu no passado recente. E essas questões, João, só para o telespectador entender, essas questões são muito importantes porque nós temos 20 e poucos por cento do Modesto Roma, 20 e poucos por cento do Pérez e 20 e poucos por cento do Fernando Silva, que o Modesto Roma ganhou, mas o Pérez e o Fernando Silva foram segundo e terceiro lugar, respectivamente. O Rolo foi quarto e o Nabil foi quinto, então eles não colocaram gente no conselho. E existe também, você tem que trabalhar nas comissões, por exemplo, na ouvidoria, era um do Fernando Silva e um do Pérez e eu, né? Esse do Fernando Silva hoje passou para o Modesto e o do Pérez não está mais com o Pérez também. Acho que também está com o Modesto. Então, existe uma acomodação, mas no começo você enfrenta várias correntes políticas. Isso foi uma medida que eu procurei fazer. O Bonavito foi muito bom nessa questão, porque ele não pegou assim, ele poderia fazer uma chapa, como a gente tinha, entre essa uma maioria, né? Que é uma maioria também, porque não é a maioria, porque as duas chapas podiam se unir também. Então, ele, para não ter essa briga, ele fez a pluralidade. Tentou colocar vários segmentos no mesmo conselho, o que ficou mais oxigenado, mas também levou às discussões que varavam à noite, né? Sem dúvida nenhuma. Mas, voltando ao início das nossas questões, essas discussões todas, elas, num primeiro momento, são ricas no sentido de que elas trazem novas ideias. A ideia que eu penso é que cada administração faz o que é do melhor possível em termos administrativos e, evidentemente, em termos de conquistas,
para que possa entregar o clube para a próxima gestão de uma forma melhor. Sim. Isso é o elementar, não só na vida clubística, como na vida de todos, das empresas em geral. E esse liame de responsabilidade é o que tem que sempre existir. E nós ali, então, trabalhamos intensamente para que houvesse a harmonia dentro do Conselho, com toda a independência e fiscalização que teve, e para que fiscalizássemos a administração e ela, a par de todos os questionamentos apresentados, pudesse caminhar para um progresso constante. Lembrando você que vocês podem participar, mandando perguntas para o Bonavides, que amanhã vai, de uma certa maneira, comandar, né? Ou amanhã ele vai ser o personagem mais importante do Santos Futebol Clube, né? Porque amanhã não temos mais presidente, ou seja, amanhã nós vamos escolher um novo presidente, né? Então, que seja chapa 1, 2, 3 ou 4. Então, amanhã é um dia muito importante. Dúvidas para o Fernando Bonavides por 997 11 5545, nosso WhatsApp, ou também para o João, que nós vamos falar de coisas públicas agora também, né? De segundo bloco a gente volta a falar do Santos. E para o João, também no telefone da TV, no 21 38 4677, né? Nós vamos ler as perguntas no segundo bloco e as direcionadas para um para outro. João, mulher denuncia abuso sexual na UPA. É uma questão importante, né? Essa questão preocupa, porque realmente se teve algum abuso deve ser punido, mas também a gente tem que deixar o direito de defesa da pessoa, por isso que eu não citei o nome da pessoa. Não citar o nome porque eu acho que é muito, a gente não pode fazer pré-julgamentos, porque acaba a vida da pessoa, né? Acabou, né? Porque moralmente e até no trabalho, né? Mas então, veja, o caso é gravíssimo, é um estupro que acontece, pelo menos Se aconteceu, notícia, né, João? chega a notícia, nós estamos falando da notícia, a conclusão, a comprovação, o que vai acontecer, isso já depende da justiça, não nós, né? Mas chega a notícia que dentro de um hospital, de uma UPA, que pertence à prefeitura, que é administrada por uma OS, um funcionário estuprou uma moça, né? A denúncia dela foi essa, e ela foi até a delegacia, quer dizer, não é algo feito de qualquer jeito. Claro que nós temos que dar todo o direito de defesa da pessoa e tudo mais. Ele fugiu também, já é mais estranho ainda, né? Ele trancou ela na sala, também já é mais estranho ainda, mas vamos... Eu tive essa discussão com o Nicolau na rádio, você ouviu isso, você sabe como é que é. Mas cada um também pode reagir de um jeito, né, João? Mas às vezes, por exemplo, tu pode estar aqui agora e tá uma mulher aqui, falando que um exemplo, aí eu vou chegar para ela, eu tranco ela aqui e saio andando, né? Tipo assim, não vou ficar nem discutindo, porque... Trancou ela aqui já tem uma coisa estranha, né? Não, João, mas vamos supor, estou fazendo o programa aqui. Você vai chamar uma segurança, a UPA tem segurança, tem várias pessoas que estão ali. Mas cada um reage de um jeito também, não estou defendendo bem, ele, não, que vai defender... Mas o que eu estou falando é o seguinte... Temos que avaliar tudo, né? Tem que avaliar tudo, mas tem uma responsabilidade que a própria empresa que está administrando, essa OS administrando, tem que ter realmente. Com certeza, tinha que ter câmeras e etc. Não só a questão das câmeras, mas passar por uma questão, um crivo psicológico da pessoa constantemente, verificar a vida anterior dessa pessoa. Tem uma série de pontos que a gente tem um certo cuidado quando você vai tratar. Aconteceu aquele caso também daquele ex-monitor ou professor de esporte daquelas crianças, há bem pouco tempo na prefeitura, Sim. que era voluntário, inclusive, e houve denúncia também. Mas teve também a escola de base que depois descobriram que eles não tinham feito nada, acabou com a família, né? Não, então, mas aí você está denunciando a escola de base, está colocando o nome na questão ali do ponto. Não, eu não estou colocando a minha não, como foi colocado? Não, também. Eu acho que tem que se preservar a imagem, né? O que eu estou falando é o seguinte, vamos colocar um fato que não é concreto, porque você não sabe exatamente o que aconteceu no lugar. Mas o que eu te falo é o seguinte, as mulheres são muito abusadas normalmente, e as crianças também, as pessoas que estão em situações mais de risco ali, é um hospital. Se aconteceu, vamos colocar, hipoteticamente, caso tenha acontecido esse ponto, para não chegar nesse ponto, se foi ou não foi ele, se não é acusar a pessoa de forma alguma, não é isso. Caso tenha acontecido, é algo muito grave, porque são pessoas que estão ali numa situação... de vulnerabilidade, de risco, de tudo mais. A pessoa já está doente, já está carente, exatamente. Já está doente, já está fragilizada, né? É difícil realmente uma moça que vá até a imprensa, olha, aconteceu dessa forma, ele me trancou, ele fez isso, foi até a delegacia, a delegada analisou o caso, o cara foge, tudo é estranho. Sim. Mas o que eu quero chegar no ponto é o seguinte, a responsabilidade do ente público, quando vai administrar, como nós temos empresa também, que nós atendemos as pessoas que estão ali, nós temos uma responsabilidade muito grande que nós estamos elegendo ali, a responsabilidade elegendo que o direito civil coloca, estou falando na parte civil, não estou falando na parte penal, que coloca que você está colocando alguém que te representa ali.
Nós temos que ter sempre esse cuidado para que essa pessoa, não é que não possa acontecer de forma alguma com qualquer um de nós, não estou falando isso, como empresa. Agora, no caso concreto ali, tem muito mais cuidado, porque parece que esse rapaz tinha já antecedentes, já aconteceu em outro lugar, dessa mesma forma. Tudo tem que ser analisado, né? Parece. Então, mas o que eu ia te colocar é o seguinte, é muito grave. É muito grave. E as empresas, essas OS principalmente, têm que tomar muito mais cuidado quando você coloca uma pessoa dessas para atender o público. Se aconteceu um estupro dentro de uma OS, se aconteceu, é muito grave mesmo. Porque pode ter acontecido já com outras mulheres ou com outras pessoas, um abuso, elas não terem denunciado. Dificilmente aconteceu dessa primeira vez com essa primeira pessoa. Isso deve ter acontecido muito mais antes. O que eu coloco é o seguinte, Filete, o Brasil hoje passa por uma situação de risco muito grande na questão da segurança. O estupro é uma coisa preocupante, realmente, o abuso, você viu aquelas pessoas no ônibus lá, aqueles rapazes que, não foi um caso só, que ejaculava nas mulheres no ônibus, os abusos que acontecem frequentemente. Mas aí já é doença, né? Aí já é um cara doente, né? Eu não tenho como avaliar isso, estou falando que é um crime que acontece de um abuso muito grave. É doença, mas não é tão bobo assim, não, né? Ele não fez isso para o policial militar, né? Ele fez com a moça sentada no banco. Sim. Ele é doente, mas não é louco, não. Porque se ele faz isso na juíza que atendeu ele lá, onde ele estaria? Aquela que liberou ele. Sim, inclusive. mas esse é um fato concreto. Aí a coisa muda, esse é um fato né? que tem testemunhas, tal. É um fato já concreto. Muita gente viu no ônibus, tal, né? Estou falando um caso, vamos colocar em casos. Mas o que eu estou te colocando é o seguinte. Nós passamos hoje uma situação muito grave no Brasil, na questão da segurança, na questão de mulheres e crianças, principalmente, que são... e no mundo inteiro isso acontece, mas infelizmente no Brasil não tem a punição. Quando acontece em outro país do mundo, a coisa é muito mais grave. O cara sabe da punição que vai ter. Se é questão de doença, se não é outro problema, não vamos discutir isso aqui agora, não vai resolver nada. Mas o grande problema que nós temos no Brasil hoje, um grande problema de falta de punição. Aí você vai falar, bom, mas está aí a notícia agora que dobrou nos últimos anos a quantidade de presos. As mulheres estão sendo muito mais presas que antigamente. Depende de quanto tempo fica também, né, João? Então, aí você tem a questão. Boa parte, para não dizer a maior parte, ainda não foi. O processo não andou. Eles estão presos preventivamente ou temporariamente. Boa parte, a pena é menor do que ele merecia. Porque a justiça é devagar. As leis são confusas, feitas por deputados confusos, que nem você viu lá o depoimento do Tiririca. Ele falou a verdade e mostrou como ele também era. Ou seja... Mas o que ele fez para mudar o Tiririca também, né? Nada, justamente. Ele mostrou uma indignação dele também com ele ali. Mas é o mesmo caso. As nossas leis são muito mal feitas no Brasil, muito mal feitas, distorcidas. A punição, nós não sabemos para que serve a prisão no Brasil, né? Nós não sabemos para que serve a prisão. Nós temos essa dúvida ainda. A gente sabe que não corrige, né? Não, então, alguns dizem, não é para corrigir a pessoa, é para reintegrar a pessoa à sociedade. Ali ele vai aprender novos, e vamos tentar ressocializá-lo, né? Não é esse ponto que ele coloca? Já que não teve educação. Alguns falam, não, é para punir. O cara tem que sofrer lá dentro, ele vai ficar trancadinho numa sala lá, fechado, que não vai poder sair da forma que ele quer, vai perder a liberdade dele. Então nós temos que chegar num ponto, primeiro, para que serve a nossa prisão? Porque você leva para a prisão hoje e você lá tem o crime organizado que controla a prisão. A prisão, na realidade, não é bem o que se coloca. Virou uma universidade, né? É uma universidade. PhD do crime, né? Será que nós estamos pagando para ter curso superior em crime ali na prisão? Nós estamos pagando a sociedade, achando que ali vai ter uma correção daquela pessoa, ou pelo menos um afastamento da sociedade? Nós não sabemos ainda o que nós queremos. As nossas leis são tão confusas, nossa Constituição é tão confusa, fica naquelas brigas de 6-5 no STF. Já visto, né? Como está o nosso Congresso. Todos os dias, exatamente. Nós não temos uma linha mestra, nós não temos uma diretriz no Brasil. Talvez falte para a gente referência, porque a gente não tem políticos para a gente ter uma referência a mais. Nós não temos mais. Há bem pouco tempo nós tínhamos. Há bem pouco tempo nós tínhamos, achávamos que tínhamos alguém. Há bem pouco tempo alguns empresários eram bem vistos. Olha, fulano trabalhou bem e tal. Hoje não. Hoje os empresários são mal vistos, chegando lá de formas escusas, ganhando dinheiro de formas irregulares. Os grandes empresários, você pega a JBS, pega o Odebrecht, só para mencionar alguns, mas quase todas as empreiteiras que você escuta hoje na imprensa ali, que dá naquele ponto, são pessoas que estão envolvidas com o crime, de várias formas.
A política totalmente contaminada, com poucas exceções também, tudo tem exceção, é claro. Um círculo vicioso, né? Vicioso. Você encontra todas as profissões envolvidas em crimes, de todos esses tipos, desde a sonegação dos impostos até aí os impostos também usando de formas para driblar isso aí. A gente viu o que aconteceu no Rio de Janeiro e acontece em todos os países, em todas as cidades do nosso país acontece isso. De quem tem poder e dinheiro na cidade, compra lei. Compra lei. Isso não é novidade para ninguém, né? Bismarck já falava isso no século XVIII na Alemanha. Se a gente soubesse como são feitas as salsichas e como são feitas as leis, a gente não comeria a salsicha e não seguiria a lei. Então, falta para a gente referência. E falta duas coisas do meu ponto de vista, rapidamente, Fernando e Filete, espectadores. Falta a gente ter um ponto de mérito, valorizar o mérito. Talvez o futebol seja bom por causa disso, você não consegue colocar um jogador de futebol porque é padrinhado simplesmente, né? Se o cara não for bom, ele não joga, acabou, não dá né? certo, não, né? Não dá hora, eu vou colocar fulano porque é amigo do presidente. Contrata, mas não joga. Pode contratar em outros cargos, Ali mas tem como o jogador... É a tabela do campeonato, é o termômetro. Não tem né? muito jeito de Contrata, enganar. fica no banco, mas não joga. Mas esse que é o problema, as cidades todas estão contaminadas, questão da falta de mérito. Você contrata o cara porque é amigo do ciclano e do beltrano. E você não tem a referência moral da política e você não tem o mérito valorizado. Então, essa pessoa que mora numa favela, e vamos falar a palavra favela porque esse negócio de falar comunidade também é muito hipocrisia para o meu gosto, mora na favela e vê lá o cara que trabalha o dia inteiro como servente de pedreiro, ralando muito, chegando em casa cansado e arrebentado, porque trabalhou o dia inteiro carregando saco de cimento e recebendo pouco. E a outra referência é um menino ali que virou o traficante do lugar, com poder, com dinheiro, com o que ele quer fazer, com arma em punho, com as garotas mais cobiçadas da região, e ele vê aquela diferença entre o mérito de um e o do outro. Então, o Brasil tem muito problema em relação a isso. A gente tem que mudar esse sistema que está enraizado no nosso país, né? Na prática, tem dois destinos, né? Ou vai para a cadeia ou morre. Então, mas entre ir para a cadeia e morrer, ele ganha dinheiro. E isso que aparece na hora. Efêmera, ele ganha poder. Ganha poder. De forma efêmera. Veja, a casa do Odebrecht, vamos pegar, estão todos nos autos, que ele já confessou o que ele fez, né? Não nem... a família já fazia isso há muitas décadas. O avô já fazia, o pai já fazia, ele fazia também. Esse conluio com o poder público, essa forma de fazer dessa forma. Dessa vez ele foi preso. Na verdade, nós temos que ter esperança nas instituições e através da educação é o fundamental disso tudo. Aí que é o ponto, né? A educação a gente deixou de lado há muito tempo. É um caminho. É um caminho. É o esteio da sociedade. É um dos caminhos. É a educação. E até isso também tem sido relegado, né? Muito. Nós vamos falar de educação, de Santos e responder as perguntas no segundo bloco. É muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. A TV Com foi indicada e é finalista na categoria TV por Assinatura Regional ao Prêmio Veículos de Comunicação, que é uma iniciativa da editora Referência e revista Propaganda, com o apoio da Academia Brasileira de Marketing, a Abramark. A premiação é um reconhecimento aos veículos que mais se destacaram no decorrer do ano, onde são avaliadas ações comerciais, de marketing e de audiência que geram resultados e garantem o sucesso de veículos de comunicação. Nessa 31ª edição, conta com 29 categorias, referentes ao ano de 2017. A seleção conta com mais de 1.500 profissionais de mídia das principais agências de publicidade, que são consultados para eleger os finalistas. Neste processo de consulta, os profissionais recebem uma lista com as categorias e indicam espontaneamente os veículos que mais se destacaram no ano em cada uma delas. A TV Com agradece o reconhecimento de estar entre os melhores. TV Com, sempre com você. Ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por um ano? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do telefone 13 2138 4677. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de um ano para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa pelo telefone 13 2138 4677. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104 4000 ou acesse apoodonto.com.br.
pessoal, estamos no segundo bloco, no dia 8/12/2017, com o empresário, o advogado João Vilela, e também com o presidente do Conselho Santos, advogado Fernando Bonavides, né? Muitas perguntas chegaram aqui, né? Muitas perguntas, né? Lembrando você que é sócio do Santos, amanhã, para votar, vá na paz, leve sua carteirinha de sócio e algum documento de identidade recente, algum documento, uma CNH, com a sua foto, né? Para evitar problemas, né? E transtornos na demora e tal. Vá tranquilo, pode usar a chapa do seu candidato, camisa do seu candidato, bottom, mas vá tranquilo, desarmado de coração, com a mente pensando no seu clube, cumprimente todo mundo. Queria mandar um abraço para o Bar do Alemão, que está vendo o programa, o Bar do João também, pessoal da Vila Belmiro, da ouvidoria, funcionários que estão ligados no programa, né? E grande massa de santistas. A minha amiga Jacirema, que é palmeirense, é do time do Uriel. Filete, por que essa confusão por causa de novos sócios? Então, o presidente Bonavides, eu falei, depois tem a pergunta para o João da Jacirema. Vamos dividir aqui as perguntas do Santos para o Bonavides e as perguntas das questões públicas, não que o Bonavides não possa responder a mim, para ficar mais fácil. Por que essa confusão por causa dos novos sócios? Pois esse é a palmeirense querendo saber do Santos. É um tema interessante e curioso, e nesse momento vem à tona toda essa questão, e eu quero refletir com os telespectadores e os associados do Santos e os torcedores. Eu estou vivenciando o clube agora mais internamente há 3 anos, né? Está se encerrando, e o nosso estatuto prevê que para votar no ano, você tem que ter no mínimo 1 ano de filiação ao clube, para ter direito a voto. E eu posso dizer para vocês que no mês de novembro, antes mesmo de novembro e dezembro do ano passado, o que se mais via nas redes sociais, nos apps e em todas as mídias, era justamente a fomentação de todas as correntes políticas procurando angariar novos associados para que o Santos ao Santos Futebol Clube, para que tivesse direito a voto daqui a 1 ano, em dezembro agora. Então, me causou estranheza, porque era realmente uma campanha plural de todas as correntes políticas que falavam, vamos nos associar, venham conosco, o ano que vem nós vamos disputar a eleição, nós vamos conseguir ganhar a eleição. Então, isso ocorreu com todas as correntes políticas. Soa muito estranho hoje entenderem que todos esses citados 2.000 associados sejam de uma única corrente política. Isso não tem procedência. Tem até, para você o cara, o Sidney Pereira Costa, que é comentarista do programa, que ele entrou no clube, ele, a Maria, mas já tem mais tempo. Ele entrou em novembro no clube. Mas ele é um advogado, tem residência fixa, ele paga e tal. Ele entrou em novembro, né? Tipo assim, ele quis ajudar porque ele foi na associação, né? Na época tal, ficou contente e tal. Agora, a Rede Gol, nesse período, já colocou 8.000 sócios. Mas ninguém está falando nada, entendeu, João? Porque o sócio não vota. Esses 2.000 sócios do final que estão falando. Mas eu entendo que é uma coisa muito complexa, né? Se eu chegar agora e pegar 10 pessoas, levar na Portuguesa Santista lá, eu quero 10 sócios. É meu enfermeiro. Olha, eu não tenho sócio do clube não, tá? Eu tenho meu filho, meus 2 primos, tá? Eu não tenho nenhum sócio que eu coloquei, que eu paguei, nada disso. Mas se o cara coloca 30 sócios, o João pegar na loja dele lá da Zenai e colocar todos os funcionários de sócio, olha, é legal, talvez seja um pouco imoral assim na questão de votação, mas como é que você pode impedir se alguém pagou, né? Teria que ter sido lá atrás, quando os 2.000 sócios. Não, peraí, tem muita gente entrando aqui, nós vamos impedir. Não era nem a Rede Gol, era a BWA. Mas não se trata de ser imoral, sabe? É usual. É usual. Veja, a gente pode, eu mesmo da minha família, o endereço é o único, nós somos em 3, família tem muita gente. Em 3 irmãos. O nosso endereço é único, eu que gerencio essa questão de associação ao clube. Meu filho tem 20 anos. Meu irmão mora no interior, a minha irmã é da cidade, mas também optou em deixar o endereço numa única residência. Mora aqui em Santos. Que, por sinal, é a casa da minha mãe. Então, é muito complexo. Outros têm, por exemplo, associações, então todos são angariados nessa associação
para que essa associação, então, vá registrar todos. Uma questão de logística mesmo. Tem gente que não tem e-mail, agora, amigo. dizer que isso é voto de cabresco, que é voto mandado, é muito distante da razoabilidade. Fernando, 2.400 pessoas estão aptas a votar na Federação Paulista em São Paulo e 13.600 aqui em Santos, é isso? Exatamente. Então nós podemos ter uma eleição com 16 mil pessoas. Mas eu, pelos meus cálculos que eu fiz na ouvidoria, isso é um cálculo, não estou falando de chapa A, B, C, D. Cálculo, eu acho que nós vamos ter 6.800 a 7.000 pessoas no pleito todo. Você concorda com isso ou não? Santos e São Paulo. Eu tenho esperança que seja um número maior. Maior, sim. Então. Se esses 2.400, arredondando, que você citou, que fizeram a transferência do domicílio eleitoral para São Paulo, eu suponho que a grande maioria vai votar. São Se Paulo eles tiverem cuidado de fazer a transferência... mas depende da questão climática também, né? Porque São Paulo... Não, eu estou só... Pois é, mas aí nós temos que cobrar a responsabilidade do associado para que ele realmente venha... que quando chove em São Paulo, aquela região alaga, né? É um momento festivo para o clube, é um momento em que todas as correntes políticas, como você bem citou, são nossos amigos, eu tenho interlocução com todos, gosto de todos. E é obrigado a ter com todos, né? Exatamente. E depois, até porque depois do pleito somos todos santistas, né? Então é um momento de muita alegria, de felicidade, de democracia. Nós temos uma transparência enorme nessa administração, nessa votação. Você acredita em quantas pessoas aí? 2.400 em São Paulo, vão por 2.200 lá em São Paulo. Um desvio padrão. 10% a menos, até diria aí. Alguém que vai viajar, esperar 2.000 pessoas. E em Santos, nós temos 13 mil que podem votar, 3.600. Eu tenho uma esperança que 10 mil venham votar aqui em Santos. 10 mil? Estamos preparados para isso. Então, 12 mil votos. Você vê, 12 mil votos, eu calculei 7 mil, mas eu acho que... Como eu falei no início, Filete, nós mudamos o layout de todo o processo de votação. Sofremos muito na votação passada. A imagem do Santos ficou arranhada. Então, nesse momento, nós cuidamos, como falei também, a equipe de profissionais do Santos é de altíssima qualidade, do mais simples funcionário de carpintaria até o que cuida da tecnologia de informação. Está tudo muito bem sintonizado há mais de 6 meses. Vão todos entrar pelo portão 7 e 8, ser conduzido ali pelo lateral do campo de futebol, tem uma cobertura, tem um acesso independente das pessoas de necessidades especiais e a votação será no ginásio esportivo, com a apuração logo em seguida ali também. Certo, então beleza. Na outra eleição também foi no ginásio, né? Não, a primeira foi no Salão de Mármore e a segunda foi no ginásio. Que é pequeno, né? É pequeno. E como tivemos aí realmente aglomerou muitas filas, né? Nós, num primeiro momento, na primeira começa das 10 às 18. Num primeiro momento sempre tem uma fila, né, natural, e eu acredito que depois da primeira hora já vai transcorrer com naturalidade. João, tem uma pergunta para você aqui da Valquíria. Deixa eu achar a Valquíria aqui. Valquíria e tal. Ontem também teve um caso de estupro dentro de um hospital de uma menina com necessidades especiais. Isso é culpa dos contratantes que não estão pesquisando a vida dos empregados e colaboradores. Eu acho que o contratante também deve ser responsabilizado. Não, ela é. A responsabilidade elegendo que civil, claro, não é a questão penal. Você não pode passar da pessoa do apenado para outra pessoa, por mais que, a não ser que tenha fosse motivado de uma forma, fazer uma formação de quadrilha para fazer isso, né? Fora isso, não. Agora, a grande questão é essa, né? Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente contrata alguém. Todas as empresas, na realidade, isso é uma responsabilidade que todas as empresas têm que tomar cuidado. Contrata um segurança numa boate, por exemplo, numa casa noturna, segurança vai lá e bate na pessoa, por exemplo, a casa noturna responde por isso também, civilmente, claro. Mas nós temos que tomar muito cuidado com o que acontece hoje no Brasil e nessa parte pública de atendimento é muito complicado realmente. Infelizmente, há uma falta de até responsabilidade em relação à profissão da própria pessoa, né? Você sabe que vários dentistas têm medo, às vezes, de ser acusados de assédio, porque alguns já abusaram, sabe, de alguns casos, de médicos, de todo mundo que tem um convívio com o público, mas quando tem essa questão da hipossuficiência de alguém, né, ou alguém está numa situação mais vulnerável, aí é mais grave ainda. Pessoas com deficiência mental,
pessoas que tenham crianças, principalmente. Criança tem um cuidado louco, porque com criança abusam muito, né? Você vê a quantidade de pedófilos que nós temos hoje, de pessoas usando as crianças de formas... você vai falar, é uma doença. Pode ser uma doença, mas tem que pegar esse cara realmente. É tão grave isso. A questão do estupro é tão grave hoje, e sempre, mas é tão grave que é o único crime que não é permitido pelo próprio preso, né? O próprio preso, na cadeia, é o crime que é morto. O cara é morto lá dentro. Ele é abusado e morto. A gente sabe disso. O código, que não é escrito normalmente nas cadeias, mas todos sabem. É intolerável, né? É intolerável, é tão grave a questão... É pena capital, né? Que, na realidade, a justiça é pena capital. Tem que separar, colocar no reservado, colocar o cara em no seguro, em outro ambiente, porque se pegarem e souberem que ele é estuprador, ele vai ser abusado e vai ser morto. Então, é um crime que nem os criminosos permitem ter. De tão grave que é, né? De tão grave que é. E quando é com criança, aí a coisa é mais grave ainda. É algo que não dá pra gente imaginar alguém, a não ser uma questão muito patológica, muito violenta que a pessoa tenha e que tenha que ter algum tratamento viável nesse ponto, porque não dá para essa pessoa conviver em sociedade. Eu acho que é a impunição mesmo que reina, né? E esses caras vão para essas profissões normalmente, né? Que tem essa possibilidade. É muito comum também, eles querem entrar para ser monitores de crianças e tudo mais, né? Tem uma pessoa aqui que eu não vou identificar, falou que a irmã dela também foi assediada num hospital aqui de Santos, que eu não vou falar, segundo ela, e estava num consultório, mas que elas não fizeram nada, tal. Um agente de saúde, de uma certa maneira, assediou a irmã dela, tal, mas ela pediu para não comentar, então não vamos comentar nada, né? E disse que o programa está excelente. Mas você vê, esses casos que aconteceram nos Estados Unidos agora, que estão vindo à tona, de grandes artistas, né, que foram assediadas por produtores, por pessoas do ramo do entretenimento, do cinema, do teatro e tudo mais, e ficavam, você vai ser pessoas hoje famosas, agora estão tendo a coragem de denunciar, que lá não prescreve, né? Aqui prescreve. Nos Estados Unidos, você fala de 30 anos atrás, o cara vai pra cadeia do mesmo jeito. Mas né? você concorda que o assédio é o assédio. Mas duríssimo, é diferente de uma mulher que vai fragilizada num hospital, que está machucada, e o cara tentar alguma coisa, do que uma artista que ela... Se foi pro sofá... Filete, mas se for pro sofá, se for pro sofá, ela de uma certa maneira também permitiu ou não? Acontece com menores de idade, pessoas que não estão com formação ainda. Permitiu, Filete, mas ela foi coagida. Errado. Não, ela foi coagida. Mas ela quis o cargo também, né? Bom, mas ela foi coagida naquele ponto. Não justifica, sim. Você não mas pode bem utilizar. Diferente de uma pessoa de um hospital, né? Pior ainda, é mais grave. Mais grave, porque a pessoa do hospital está mais fragilizada. Talvez seja mais grave, Filete. Porque existe essa questão assim que se fala no meio artístico, assim, desses filmes americanos, que muitos... E no Brasil também, né? Vamos ser bem claro, né? Que muitos artistas subiram, né? O teste do sofá, que todo mundo ouve falar do teste do sofá. E também artistas que saíram, que subiram também porque tiveram relacionamentos com diretores homossexuais, isso é falado, já saiu que, por exemplo, o cara é bonitão, tá lá numa TV, vamos supor, norte-americano, vamos falar aqui do Brasil para não complicar. Aí tá lá tal, mas tem 5, 6 igual a ele. E aí aquele que aceita aquele relacionamento com aquele diretor ou uma outra coisa também vai. Já teve um artista aqui famoso do Brasil, né? Do Brasil até global da nossa região, que ele falou que para chegar no cargo que ele chegou, ele teve que dormir com muita gente que ele não queria. E esse é homem, né? Homem, tal. Mas também ele comentou isso nos bastidores aqui, ou até numa revista, tal. O ponto, desculpa, bem rapidamente, Filete. Não é só com mulher, não, também. Tem o assédio com homem também, né? Claro. Não é uma questão aqui. A mulher normalmente está mais fragilizada do que o homem. E tem uma questão cultural ainda no meio do caminho que daria horas para a gente ficar discutindo isso. Mas a grande questão é assim, denuncie. Eu sei que é duro na hora, eu sei que é difícil, às vezes a pessoa está traumatizada com aquilo, mas tem que denunciar. Ela vai ter o sigilo dela, claro, ela tem que ter um sigilo de quem é realmente. Tem que denunciar. Mas tem que denunciar. Tem que denunciar, porque é a única forma de você evitar isso se perpetuar. Porque da mesma forma que talvez esse rapaz tenha feito isso,
nesse lugar, ele pode ser feito com várias outras. Fica impune, né? Vamos colocar o caso, não vou falar que fez ou não fez, para não ter aquele rolo que deu na rádio hoje. O Nicolau não sabe se foi, não. É isso. O direito da defesa. É tudo hipoteticamente falando, é claro. Bonavides, amanhã, considerações finais. A pessoa chega com um documento de identidade, uma CNH, com foto, de preferência recente, evidentemente, carteirinha do clube. Exatamente. Como é sabido, por conta de toda essa questão de novos associados, nós concedemos a possibilidade de que será a eleição através da ordem numeral, né? Então, é importante que o associado já mentalize o seu número de associado para facilitar o seu acesso à baia de votação e trazendo a carteirinha social e o documento de identificação. Tá. A produção passou para mim aqui o vencedor dos convites da Aline Barros, né? Tá a Lucélia e sua filha, né? E também aqui o Fabrício. Lucélia e Fabrício. Podem vir à TV Com hoje, pegar o convite até às 17 horas, né? A Lucélia e o Fabrício até às 17 horas. Podem pegar o convite aqui nos estúdios da TV Com. Para o show da Aline Barros, promoção do Marcelo Rick, o maior produtor de São Vicente da região, Marcelo Rick, amanhã no Portuários, às 21 horas, né? Então, a Aline Barros é uma das maiores cantores gospel do Brasil, né? No Portuários, amanhã às 21 horas, promoção do Marcelo Rick, ele que enviou os 2 pares de convite, para o Lucélia e para o Fabrício, pode buscar aqui na TV Com até às 17 horas, né? João, queria agradecer a sua participação do Bonavides, sempre bom ter vocês aqui, né? Alguma outra recomendação, Bonavides? Estamos aguardando os associados para virem zelar pelo seu clube. E você que é presidente da Chapa 1, da Chapa 2, da Chapa 3, da Chapa 4, desarme os seus eleitores para que seja uma festa da democracia. Afinal, lá na frente vamos estar todos juntos por um Santos melhor. Queria agradecer a presença do Bonavides e do João, que as eleições do Santos ocorram na paz de Deus, que o melhor candidato para o futuro do clube ganhe e que na segunda-feira nós vamos anunciar aqui. Fiquem com um bom fim de semana, com Deus e com a assistência à programação. Muito obrigado. Até segunda.